Sabor da Vida, longa-metragem lançado em 2015 e dirigido pela cineasta japonesa Naomi Kawase, na contracorrente de inúmeras produções de extremo sucesso comercial que ou glamorizam ou exploram o sofrimento causado por alguma deformidade ou doença, nos conta de maneira muito singela e frontal a história de Tokue, uma senhora de idade portadora de hanseníase, e o jovem Sentaro, cuja percepção de vida e do próprio cotidiano serão completamente modificados pela convivência com Tokue. No filme, a relação entre essas duas personagens nasce e se intensifica através de um símbolo, um ícone, ou, se preferir, através de uma metáfora culinária, os dorayakis. Quando Sentaro contrata Tokue para lhe auxiliar em sua loja, mais especificamente na confecção dessa tradicional sobremesa japonesa, que consiste em duas pequenas panquecas que envolvem um recheio doce à base de feijão, ele jamais poderia prever que a proximidade com a mulher poderia lhe proporcionar, por um lado, a doçura e a suavidade de um aprendizado perene e transformador, ou, por outro lado, problemas com a parte preconceituosa de sua clientela. Mas, muito distante de certa abordagem sensacionalista comum a muitos filmes cuja temática narrativa ronda questões semelhantes a essa, Sabor da Vida prefere deixar os conflitos diretos a cargo do extracampo. À exceção de poucos momentos em que o filme opta por exibir diálogos muito breves a respeito da condição de Tokue, pouco saberemos sobre o desenvolvimento ou a resolução dessas questões por parte dos patrões de Sentaro. Em outras palavras, todo o conflito direto aqui será resolvido em segundo plano, distante dos olhares do espectador. Há, portanto, uma coerência muito explícita no modo como essa narrativa delicada é conduzida. E isso se dá, principalmente, através da forma pela qual o filme contará essa história. A câmera de Kawase, por exemplo, parece ter sido enfeitiçada pela atmosfera que se forma ao redor de Sentaro e Tokue, como se, desde o início do filme, pressentisse que ali, ao redor daquele lugar e daquela relação, algo muito transformador pudesse acontecer. É nessas condições, inclusive, que essa câmera parece se enamorar de cada gesto, de cada olhar, de cada reverência, tornando-se assim, ela mesma, parte indissociável da própria atmosfera fílmica. É como se, sem esse encantamento e sem o registro íntimo dessas nuances, fosse impossível contar, com toda a complexidade e delicadeza, essa história. Assim, com essa câmera completamente embebida no processo narrativo de aprendizado que envolve a relação entre os protagonistas, o filme nos convida a um olhar intimista e sensível. Talvez, portanto, se observarmos bem, consigamos sentir o que não pode ser filmado. Talvez, se nos entregarmos aos sabores pelos quais a própria câmera se enamora, consigamos compreender os aspectos invisíveis da relação entre Tokue e Sentaro. Em uma cena-chave do filme, Tokue ensina que é preciso limpar o feijão antes de cozinhá-lo, que deve-se mantê-lo em uma temperatura precisa para não magoá-lo, que é necessário conversar com ele e agradecer pelo caminho trilhado desde o plantio até o processo de cozimento, em uma espécie de oração muito respeitosa, que poderia ser resumida em cuidado no preparo dos dorayakis, a fim de que, ao fim da receita, não reste nenhuma nota sequer de amargor, mas que sobressaia apenas a doçura delicada dos feijões. Sabor da Vida é, sobretudo, um filme feito de coisas impalpáveis, que aqui se transmitem através da sensorialidade. Um filme feito de texturas, aromas e sabores. Dorayaki! Ikaga desu ka? Dorayaki! いかがですか？